vai ter, professor. Tudo, tudo por conta do Rubens. Cachaça eu tenho. Viu, Daniel? O Rubens entra... O Rubens vai patrocinar a carne, né, Rubens? Aí ele até foi embora, viu, Daniel? Eu e a turma aí, a turma toda. O professor entra com a cachaça, o Rubens com a carne e eu entro com a linguiça. Vamos cancelar esse churrasco aí, viu? Ele tá falando que ele vai levar a linguiça, aí já viu. Se ele levar a linguiça... Não, eu vou entrar com a linguiça, caralho. Não, você falou, vai levar. Falou, vai levar. Seja homem. Então, pessoal, eu tô com a garganta ruim pra caramba e não é Covid não, viu, seus corvos? Seus corvos, né? Não é corvos. Seguinte, esse semestre, então, a gente vai estudar máquinas elétricas 4, voltado para motores síncronos, geradores de corrente contínua, gerador de corrente alternada, inversor de frequência e soft start, tá bom? O semestre passado vocês tiveram máquinas elétricas, não tiveram? Tiveram, Rubens? Positivo. Com quem? Foi com quem? Mário. Com Nef? F. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar a gravar aqui a nossa aula. Professor, o senhor falou que o quê? Motores síncronos, repete para mim, por favor, aí. Motores síncronos, motores de corrente contínua, geradores síncronos, geradores de corrente contínua, soft start e inversor de frequência. Pega pra frente, botar a cara bem, né? Ok? Professor, o que é soft? Desculpe a ignorância, o que é soft start? Rubens, soft start é o seguinte, soft de inglês é suave e start é partida. Né? Você juntar essas duas palavras dá partida suave, porque motor elétrico, em condições normais, a partida dele não é suave, ele dá um pico de corrente muito alto na partida e ele dá um tranco na partida, né? Então, quando você parte o motor com essa chave chamada soft start, esse motor tem um outro perfil de partida, ele parte suavemente. Entendeu? Entendi. Bom, então, deixa eu botar o microfone do Alessandro aqui. Ele já desligou, tá bom. Então, eu vou compartilhar aqui agora, deixa eu ver se já está gravando. Vou iniciar a gravação. Gravação iniciada. Agora eu vou compartilhar a tela. E vou mudar para essa página de PowerPoint aqui. Não essa aqui, essa aqui. Esperar o computador largar a preguiça de lado, isso aí. Estão vendo a tela aí, né, pessoal? O PowerPoint. Então, desculpa. O motor, a função de um motor elétrico é aplicar um conjugado. E o que vem a ser um conjugado? O conjugado, pessoal, vou escrever aqui.
Olha. Tá, hoje tá ruim demais, caramba. Ixi. Os motores elétricos, pessoal, eles se dividem basicamente no seguinte: motores corrente contínua. Vocês arrumaram um caderno aí para ir anotando aí, vocês vão ter coisa para anotar, tá? Motor de corrente contínua, motores de corrente alternada. Dos motores de corrente contínua, são motores, só tem um tipo de motor, né? É um motor de corrente contínua, ele tem 2 fios, e o que muda são algumas configurações dele. Já os motores de corrente alternada, e eles se dividem em motores monofásicos e motores trifásicos. Dos motores trifásicos, por sua vez, nós temos os motores trifásicos assíncronos e os motores síncronos. Então, os motores de corrente alternada podem ser motores monofásicos, motores trifásicos. Os motores trifásicos podem ser assíncronos ou motores síncronos. E os motores monofásicos pode ser motor aqui de fase dividida, tipo de motor. E também um motor bobinado. Então, basicamente, os motores, o universo de motores está aí. Entre esses motores aqui, o de corrente contínua e o motor de corrente alternada, existe um motor de passo
mas é um motor que ele é mais dedicado a aplicações de robótica, né? E se der tempo, se der tempo aí, a gente pode dar uma passada aí nesses motores aí, também, nesses motores de passo. Desse universo de motores aqui, ó, os motores chamados comerciais, é esse universo aqui, motores monofásicos, né? Os motores que a gente encontra aí nas casas da gente, motor de geladeira, motor de secador de cabelo, motor de eletrodoméstico, né? No geral, e dos motores trifásicos, que a maioria dos motores trifásicos, a aplicação deles é industrial. Nesses motores, a gente tem os motores assíncronos e os motores síncronos, sendo que nesse universo aqui, a grande maioria é assíncrono. Alguns, poucos, para algumas aplicações específicas, são síncronos, sendo que o motor, quando ele é síncrono, a gente passa a chamar ele de máquina, porque ele pode funcionar como motor ou como gerador, assim como o motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua ele pode funcionar como motor ou como gerador. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta? Pode perguntar. Bom, então, o que caracteriza o motor? Componentes básicos de um motor. Professor, Oi? uma pergunta aí. Uma pergunta. O senhor falou que os motores síncronos, eles são de corrente contínua e de corrente alternada? Ou de corrente alternada? Não. Ó, esses motores aqui, ó, motor de corrente alternada, são esses aqui, ó. Os síncronos, os assíncronos e esses aqui monofásicos, ó. Isso aqui são de corrente alternada. Os motores de corrente alternada, eles são divididos em motores monofásicos e motores trifásicos. Tá certo? Eles são divididos em motores monofásicos e motores trifásicos. Desses motores trifásicos, entre os motores trifásicos, a gente encontra motores assíncronos e motores síncronos, sendo que a maioria deles são motores assíncronos. Os síncronos já é uma aplicação mais específica. Porém, o motor, quando ele é síncrono, ele pode funcionar também como gerador. Ah, isso que eu tinha perguntado. Então quando o motor é síncrono, a gente passa a chamar ele de máquina, né? Porque ele pode ser... Mas e ele pode alternada, né? Hein? Ele pode funcionar como um gerador, mas ele é o motor síncrono, ele é de corrente alternada, né? Sim, ele está aqui, ó, ele está nessa família aqui, ó, nessa família aqui, ó. Isso aqui tudo é família de motor de corrente alternada, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é o universo de motores de corrente alternada aqui, ó. Os motores de corrente alternada, depois dessa trave aqui, são os motores de corrente alternada, são os monofásicos e os trifásicos. Dos trifásicos, a gente tem os síncronos e os assíncronos. E dos monofásicos, a gente tem de fase dividida e o bobinado. Compreendeu? Bom, então, componente básico de um motor é o rotor,
e o estator. O rotor e o estator. São os dois componentes básicos de um motor. Vou chegar o... Não. Não era para você aparecer aqui, não. Fica quieto, não. E aqui. Apareceu foi do Rubens aqui. Então, pessoal, os componentes básicos de um motor é o rotor e o estator. Vou pegar uma figura aqui para mostrar para vocês. Se o computador resolver trabalhar, olha só a moleza. É difícil hoje. Vamos, senhor. Abre. Abriu. Abriu. Vou fechar aqui. Nossa, o computador está muito lento. Que isso? Não está respondendo. Um pouco de paciência aí, né? Tô travando. Figura mais didática aqui. Segmento. Paciência aqui. Bom, pessoal, a gente sabe que a maioria aí já conhece o motor já, né? Mas uma vista explodida do motor é essa aqui. Então, as peças que todo motor tem que ter. O estator, esta bobina que fica aqui na carcaça aqui, ó. Essa bobina
a corrente que faz nessa bobina, ela entra por esses terminais aqui, ó. Então, a gente pega a fonte e conecta aqui, alimentação, para levar a corrente para essas bobinas do estator aqui. E essa peça aqui é chamada o rotor, né? O rotor do motor, ele pode ser bobinado, no caso aqui ele é uma bobina, ó, tá vendo? Ou ele pode ser um outro tipo que a gente chama de gaiola, que é uma bobina que é em curto-circuito, né? Ele tem um aspecto diferente desse aqui, depois a gente vai ver, vocês devem ter visto com o Mário aí, rotor tipo gaiola. Então, o motor, ele tem, essa aqui é a tampa dessa caixinha de conexão, né? Essa caixinha aqui, ela é furada por baixo, os cabos entram, conecta aqui, você põe a tampa, isola esses terminais aqui com fita isolante, com fita de alta fusão, tem que fazer uma boa isolação. Isso aqui são as tampas laterais do motor, de um lado e de outro. Os rolamentos, o rolamento desse lado, o rolamento desse lado aqui, esse rolamento aqui encaixa nessa tampa aqui, e esse rolamento encaixa nessa tampa aqui. A função do rolamento é fazer contato entre a parte fixa do motor e a parte giratória, que é o rotor. E o motor, ele tem acoplado no próprio eixo dele uma ventoinha aqui, ó. Essa ventoinha, ela tem a função de fazer o ar circular pela carcaça aqui do motor aqui, ó. Que essa ventoinha, ela fica de fora aqui, ó. O motor, quando você coloca essa tampa e essa tampa aqui, o motor, dependendo da aplicação dele, ele é fechado para não entrar pó, para não entrar água, dependendo do ambiente que ele for trabalhar e a classificação dele, que vocês devem ter visto como área, a classificação de motores aí, dependendo do ambiente que o motor vai trabalhar, ele tem a sua classificação. Então, essa ventoinha aqui é para forçar o ar aqui na carcaça do motor para diminuir um pouco a temperatura dele, para poder o motor suportar a corrente produzida, o calor produzido apenas pela circulação da corrente. Então, a carcaça do motor, ela é feita com essas aletas aqui, ó, exatamente para ajudar a refrigeração, a troca de calor da carcaça do motor com o ambiente. Tem essas aletas aqui. Então, essas são as duas peças básicas do motor, o rotor e o estator, né? Os demais também são peças do motor, mas não existe motor sem rotor e sem estator. Ah, tem motor linear. Eu, pelo menos, ainda não estou conhecendo a aplicação de motor linear. Não tem, diz que tem, mas eu diria que 100% dos motores são motores rotativos, tá certo? Então, essa parte aqui é chamada de rotor, e essa parte aqui, depois a gente vai dedicar uma atenção mais especial quando a gente for estudar o rotor, a gente vai dedicar uma atenção especial para essa parte aqui, porque dependendo do tipo do motor, essa parte aqui, ela tem uma importância muito grande, porque essa peça que fica girando, é ela que leva a corrente da parte estática para alimentar essas bobinas que ficam nessa parte giratória aí. Então, nas tarefas que nós vamos fazer aí, a gente vai perguntar quais são as partes do motor e vai pedir os nomes aí de algumas partes do motor. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer fazer? Hein, pessoal?
Não, né? Então tá. Muito bem. Então, o motor, nós vamos analisar agora o funcionamento do motor. Vocês têm alguém querendo falar comigo aqui? Se é aluno. É a Kelly mais dois aí que entraram. Espero que eles tenham entrado na aula. Cadê? Aqui na tela não dá para ver todo mundo. Então, vamos continuar. Muito bem, pessoal. Então, agora, nós vamos ver como que é o funcionamento do motor. Como funciona o louco. Como funciona o motor elétrico, evidentemente, né? Nós estamos tratando de motor elétrico. Para entender o funcionamento do motor elétrico, a gente vai precisar de recordar alguns conceitos aqui de eletricidade. Fio aqui, esse. Deixa eu alterar aqui a cor dele. Bom, pessoal, quando a gente tem um fio e passa corrente elétrica nesse fio, deixa eu ver se vocês estão lembrados. O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons. É isso aí, muito bem. Então, se eu considerar essa bolinha aqui um elétron, né, esse elétron se movimentando no fio aqui, ó, é a corrente elétrica. E a gente sabe que o elétron, ele tem campo magnético, né? A gente já estudou magnetismo aí, você estudar magnetismo e devem estar lembrados aí que o elétron, ele possui em volta dele um campo magnético. Deixa eu mudar a cor dele aqui, a cor vermelha. Então, quando o átomo está se deslocando no fio, né, e em volta do fio vai existir campo magnético. Como a quantidade de elétrons é muito grande, a intensidade desse campo magnético vai depender da quantidade de elétrons, da quantidade de corrente aí, né? Então, trocando em miúdo, vou escrever aqui. Corrente produz campo magnético.
magnético em volta do fio. Então, a corrente produz campo magnético em volta do fio. E campo magnético é formado por linhas de força. Vou pegar aqui uma linha de força. E essa linha de força, ela tem um sentido. Ela tem um sentido. O sentido dela é tangente a esse círculo aí que elas formam, né? Então, esse círculo aqui, ó, ele forma 90 graus aqui com o centro aqui onde está o fio. Né, pessoal? Então, o campo magnético ele é assim, infinitas setinhas aqui formando aí. Então, cada ponto aqui eu tenho uma seta dessa aqui. Se eu tiver dois campos magnéticos, eu tiver um campo magnético nesse sentido aqui, e eu tiver um outro campo magnético nesse sentido aqui, ó, esse aqui está no mesmo sentido. Esse aqui eu quero ao contrário. Então, eu tenho um campo magnético no sentido e um campo magnético no sentido contrário. Então, o efeito desses dois aqui é anulado. Cada um continua com seu campo, mas o efeito é anulado. Se os dois estiverem no mesmo sentido, né, o efeito dos dois é somado. Então, se eu tiver um ímã aqui norte, norte e sul aqui, ó, esses dois ímãs. A gente não consegue obter um ímã só com um polo norte, só com o polo sul, não. Todo ímã tem os dois polos, ou o norte ou o sul, né? Deixa eu acertar essa figura aqui. Transparente. Essa aqui também transparente. Então, se aqui for norte e sul, e aqui for sul e norte, eu vou ter linha de campo também de um ímã para outro aqui. Então, aqui é o norte. Diminuir aqui, que aqui é o sul. Então, aqui eu tenho linha de campo do norte para o sul.
linha de campo aqui. Vou colocar ele em forma de seta aqui, né? Aqui tem um. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Né? Então, essa região aqui, ó, é uma região que eu tenho campo magnético. Se eu quiser criar um campo magnético aqui sem usar o ímã, o que que eu faço? Eu coloco bobina. Então, quando eu tenho o motor, a carcaça dele aqui, ó, essa bobina aqui, tá vendo? Então, e essa bobina, ela está substituindo esse ímã que eu estou colocando aqui. E esse espaço aqui que tem entre uma bobina e outra aqui, ó, esse espaço aqui, é o espaço interno aqui do motor aqui. Então, eu vou fazer um desenho maior aqui, que nós vamos precisar de um desenho maior. Aqui. Aquela figura eu vou pôr aqui bem maior para a gente poder entender melhor. Lento. Esse negócio não está mudando a cor, né? Esse aqui mudou. E esse aqui não, que legal, né? Calma.
Bom, então tá aí. As linhas de campo aqui. Essa região aqui dentro do motor, aqui, que nós estamos representando. A gente está representando, não está fazendo todo o ciclo, a gente pegou apenas uma região aqui, mas isso aqui é uma região que fica aqui dentro do motor, aqui tem bobina, de um lado, essas bobinas são alimentadas de tal forma que de um lado fica norte e de outro lado fica sul. De um lado fica norte e do outro lado fica sul. Então, aqui dentro é uma região que tem linhas de campo magnético. Então, eu vou colocar aqui agora, vou colocar um fio aqui dentro. Vou colocar um fio aqui. Esse fio, eu estou olhando aqui, ó, esse fio está perpendicular ao quadro aqui, né? Por isso que eu estou vendo ele redondo aí. Esse fio, evidentemente, que ele é um fio que foi colocado aqui dentro, aqui, ó, eu estou vendo só a parte traseira dele aqui. Estou vendo essa parte dele aqui, ó. Então, se eu passar a corrente nesse fio aqui, vai criar campo magnético em volta dele aí. Pelo motivo que a gente acabou de ver aqui atrás. Vai criar campo magnético em volta dele aí. Então, a hora que eu passar corrente aqui, vai acontecer a criação de campo magnético aqui em volta desse condutor. E como nós vimos ali atrás, o campo magnético, ele é formado por linhas que tem esse formato assim. Então, pessoal, qual que vai ser a consequência disso aqui, ó? Essas linhas de campo aqui, que tem esse mesmo sentido que essa aqui, elas vão se somar aqui, ó. Ela vai se somar com essas aqui. Essa aqui, ela vai vir para cá, ela vai se somar aqui. E essas aqui, ó, que tem sentido contrário aqui, ó, tá vendo? Essas que tem sentido contrário aqui, elas vão tender a se afastar. Elas vão tender a se afastar aqui, ó. Então,
essa parte aqui do motor, essa parte de cima aqui do fio aqui, ó, vai ficar com mais campo magnético do que nessa parte aqui. Portanto, esse fio aqui ele vai sofrer uma força nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Esse é o princípio de funcionamento do motor. Um campo magnético criado pelas bobinas do estator, um campo magnético criado nas bobinas aqui do rotor, como o campo magnético de um lado vai ser mais concentrado do que o outro numa bobina, isso aí vai tender a fazer o movimento de giro. Nós vamos mostrar na próxima figura aqui. Então, eu tendo uma bobina aqui. Isso aqui é um espira. Então, aqui, ao invés de colocar o fio, eu vou colocar o fio, em vez de colocar um fio só, eu vou colocar um fio em formato de espiras. Ele vai lá, dobra e volta. Isso aqui é uma espira. E vou colocar essa espira nessa região aí onde tem o campo magnético. Aqui a região do campo magnético. Então, o que vai acontecer, pessoal? A corrente, a hora que ela entrar por aqui, ó, entrar no fio por aqui, ela vai produzir um campo magnético aí num determinado sentido, que obedece à lei da regra da mão direita. Então, aqui eu vou ter o campo num sentido. A hora que essa corrente estiver saindo aqui, essa corrente já vai entrar, vai sair aqui, e esse campo aqui vai ter um outro sentido. Então, aqui, eu vou ter um campo magnético coincidente aqui, ó. Coincidente com esse aqui, vai empurrar esse fio para baixo. Então, aqui o fio vai ser puxado para baixo aqui. Do outro lado aqui, a corrente inverte, esse campo, devido à corrente, ele muda de sentido, ele muda para cá. O sentido dele agora é para cá. Professor, Oi. tem como chamar o Gabriel aí? A internet dele caiu. O Gabriel? É, o Correia. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Gabriel. Não, mas você acha que se eu chamar ele, resolve? Faz a Ele falou- internet dele voltar? Não sei. Falou que tinha. Deixa eu ver se ele aparece na lista. Aí pediu pra chamar. Tudo bem. Tem a Kelly. Aleluia, Kelly. Eu. Apareceu na aula. Tudo bem, deixa eu achar. Porque tem que tinha passado a nossa matéria e fiz os negócios lá, não tá sendo o quê?
Deixa eu ver aqui, Gabriel. Apareceu aqui, sumiu, cara. É o Gabriel de Souza? Boa noite, senhor. Deixa eu... Aí, ó, ele Ah, aí, ó. voltou. Ah, então tá bom. Eu estava te procurando aqui para te chamar, mas você voltou, tá bom. Então vamos voltar ali no problema nosso. Vamos. Então, pessoal, a corrente aqui, ó, o campo magnético criado pela corrente, juntamente com o campo magnético que tem no espaço aqui, criado pela bobina aqui do estator, vai forçar essa espira aqui para baixo, esse lado dela. E o outro lado vai ser forçado para cima. Isso aí vai produzir um giro aqui nessa espira. Tá bom? Eu vou ver se eu acho um vídeo aqui para mostrar para vocês aí. Fica quieto aí que eu vou procurar um vídeo aí. Para mostrar esse efeito para vocês é melhor. Vou aqui, deixa eu ir lá, ver se eu acho. A internet hoje está ruim pra caramba. Puxa vida. Pessoal, minha internet hoje está muito ruim, não está dando, tá dando para isso não. É o seguinte, deixa eu botar aqui. Eu vou fazer uma tarefa, mandar para vocês fazerem hoje, uma tarefinha pequena, e hoje, em termos de aula, não vou ficar por aqui, tá bom?
Eu estou por aqui ainda, mas vou fazer a tarefa ali para mandar para vocês aí. Ô, professor, Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu uma tenho que preparar. Pode falar. era assim, ó, a minha turma seria depois do intervalo, só que a gente acabou assistindo sua aula, vou fazer a tarefa normal e tranquilo. Ou você vai Uhum. fazer questão de dar aula para a gente depois do intervalo? Não, você já assistiu, né? Quem já assistiu. Beleza, professor. Manda bala aí na minha tarefa. O importante é você ter assistido a aula. Se você assistiu no primeiro horário, no segundo, não importa. Beleza, Entendeu? obrigado, professor. Depois, quando eu for para Minas, eu trago um queijinho da canasta para você. Tá bom, Daniel. Tá bom, pode trazer É o cachaça. Daniel Sam. É o Daniel Sam. Você Daniel, prefere cachaça, professor? Não, cachaça eu já tenho muita, Daniel. Ah, é, né? Tá, eu vou trazer um queijinho para você, então. Tá bom, tá bom. Então deixa eu ir lá. Fala. Por favor. É, semestre passado, que foi agora, eu não tinha matéria, porque eu tava vendo aqui que o AI me passou os atrasados, né? Só que daí parece que eu tenho e até o TCC, só que eu também concluí o TCC no último semestre, que ele falou pra mim que eu ia trancar. Ele falou pra mim, falou, não, pô, não tranca, faz assim, você faz as matérias que você conseguir e o TCC, e daí você passa, entendeu? Depois você só faz as matérias que ficaram. Aí eu acho que eu tinha passado essa matéria, não tinha não? Ué, Kelly, eu não tenho como saber se você. Eu acho que você passou. Eu acho que comigo você não ficou, não. Então, por Não isso que eu sei, tô... eu não tenho certeza, não. Aí você teria que ver com a Dilson, viu, Kelly? Tá bom. Ele que é o coordenador, ele tem essas informações, eu não tenho essas informações. E eu Ah, não então. sei, eu acho que comigo você não ficou, não. Então, mas é que eu fui adicionada na equipe, né, na sala. E eu fiquei, ué, será que eu tenho que fazer de novo a matéria dele? Nunca Pode. reclame, porque, assim, hoje tem as aulas com o senhor é um ótimo professor. Mas, Não, na verdade, eu não sei te informar, não, porque, assim, você perdeu muitas aulas nesse semestre passado, digamos assim, você deixou de assistir e deixou de fazer muitas tarefas, não é verdade? sim. Ah. Então, pode ser que isso tenha causado a sua retenção, não sei. Não, mas Mas aí, tipo, no caso, quando isso acontece, no boletim, ele aparece, né? Se você ficou retido ou você foi aprovado na matéria, não é? acredito que sim, acredito que sim. Então, daí eu lembro que eu ia ver o boletim antes deles zerarem lá no meu. Aí eu lembro que tinha, tipo, aprovado o TCC e máquinas elétricas 4. Daí por isso que eu tô perguntando, que eu até estranhei aqui. Aham. Talvez pelo NSA, aí se você entrar, você consiga ver. Então, eu entrei aqui, daí, tipo, no boletim consta como se fosse, tipo, todas as matérias. Aí eu vou contar até pro Então, Osmar. mas olha, para você não ficar em dúvida e fazer as coisas certinhas, entre em contato com a Dilson aí, pede ela Demorou. para ver como é que está a sua situação, Tá entendeu? bom, obrigada. Falou, cara. Bom, pessoal, então eu vou lá. Vou deixar vocês brigando aí enquanto eu vou lá, tá bom? Você não vai passar Vou passar a uma tarefa? tarefinha, quero. Eu vou lá Então tá fazer. bom. Se Beleza, essa então. tarefa, se essa tarefa não ficar pronta até o final da aula, aí vocês podem sair, não tem importância não. Aí acabando eu mando. Tá? Aula aqui, opa. Alô? Fala, Carol. Alô? Alô?